Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu vou falar sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Antes de iniciar a fala sobre o livro, eu preciso alertar que esse livro traz conteúdos sensíveis. Nesse livro a gente vai falar essencialmente de uma pessoa que tentou dar fim à própria existência. Então, se esse tipo de assunto é muito sensível para ti, se tu não fala sobre esse tipo de coisa por alguma experiência tua ou outras experiências, ou simplesmente seja um assunto sobre o qual tu não queira falar, talvez seja melhor não assistir esse vídeo e também não ler este livro. Por mais que o livro trate tudo isso de uma maneira muito interessante, que inclusive faz pensar muito e pode muito ajudar alguém que esteja passando por um momento assim, ainda assim é sempre necessário ter cuidado. Então, se esse assunto for sensível para ti, tem outros vídeos aqui no canal, tem outros livros para ler. Muito embora seja um livro incrível, mas não tem por que tu ler algo que talvez possa desencadear alguns pensamentos que não sejam legais. Bom, esse livro foi publicado em 2020, então é um livro recente. O autor é o Matt Haig, eu não sei se é assim que se fala o nome dele, e foi um livro publicado na Inglaterra. É um romance, ele tem um narrador em terceira pessoa onisciente, que ele sabe tudo o que a nossa protagonista está pensando. Ele nos conta os pensamentos dela e a gente vai descobrindo com ela o que os outros personagens pensam também. Mas ele é um narrador que conhece os passados de todo mundo. E isso é até bem interessante dentro desse livro, porque muita coisa acontece em passado, presente, futuro e outras dimensões. Mas de modo geral, é um livro que vai tratar sobre novas possibilidades. É um livro que, apesar de começar de um jeito muito trágico, ele consegue de uma maneira brilhante trazer questionamentos, trazer pensamentos sobre o que a gente faz da nossa vida. No início do livro, nós já começamos com algumas pedradas. Nós já começamos o livro sabendo que a nossa protagonista, Nora Seed, vai dar fim à própria existência. E nós já entramos no livro com uma contagem regressiva. Nós começamos aqui 19 anos antes de decidir morrer. Nora Seed estava sentada no aconchego da pequena biblioteca, blá 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 blá. E assim nós vamos nesses primeiros capítulos que são bem curtinhos, mas que são decisivos para entender a história. Já no capítulo seguinte começa assim: 27 horas antes de decidir morrer, Nora Seed estava sentada em seu sofá velho e rasgado, e continua. Então nós vamos nessa contagem regressiva até o momento em que ela ingere uma quantidade absurda de remédios e passa mal. Vamos chamar assim. Acontece muita coisa na vida dela, ou pelo menos nessa vida que ela está vivendo até aqui. Ela tinha um futuro brilhante como nadadora e ela, ainda adolescente, não quer viver aquela pressão absurda e cai fora da natação, o que deixa o pai dela muito chateado com ela. Ela também tem um talento para música. Ela, o irmão e mais uma pessoa tem uma banda, mas na hora que a banda vai explodir, ela também não aguenta a pressão, não sabe se aquilo é pra ela, se ela é tão boa assim, e resolve sair. E a banda não explode, todo mundo continua morando na cidadezinha pequena de interior da Inglaterra que eles estão. A mãe dela também passa por uma doença grave. E nesse dia, dessas últimas horas que a gente tá vendo, ela é demitida do emprego que ela odeia. Não que ela odeie o emprego, ela odeia a vida dela. Mas ela trabalhava numa loja que vendia artigos musicais. Ela é demitida, ela sofre com depressão, tanto que ela fala que ela toma sertralina. Eu conheci esse remédio. E tudo que ela falou sobre esse remédio é profundamente real. E acho que esse foi um dos motivos porque eu me conectei tanto a ela desde o início da história. Então, nesse mesmo dia, além de ter sido demitida da loja, o gato dela morreu. Sabe aquele dia que tudo dá errado, que tu não sabe como tu vai sair do fundo do poço? É esse dia da Nora Seed. Ela já com 30 e tantos anos, sem saber que rumo dá pra vida, sem saber se ela fez as escolhas certas e se arrependendo profundamente de tudo que ela já fez.
ou tudo que ela deixou de fazer. É nessa noite que ela toma essa quantidade absurda de remédios e no momento que ela tá ali no limbo entre o fim e o que quer que tenha depois, ela vai parar na biblioteca da meia-noite. Nessa biblioteca de infinitos livros, todos com capa verde, é por isso que o livro tem essa capa com vários livros de capa verde, ela encontra a bibliotecária, que foi a bibliotecária da biblioteca da escola onde ela estudou, que é uma senhora muito legal, muito simpática, que sempre foi uma das pessoas que mais ajudou a Nora na sua infância e adolescência. E a partir daí é que começa a loucura do livro, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já li. Existe um livro dos arrependimentos, que é um livro grande, todo cheio, todo escrito, de todos os arrependimentos dela na vida. E faz a gente pensar o quanto a gente acumula arrependimentos sobre as nossas escolhas. É claro que nem tudo que a gente escolhe é exatamente o que a gente queria. A gente vai se arrepender eventualmente, isso não é um problema. O problema é pautar toda a tua vida em função dos arrependimentos, do que poderia ter sido e não foi, tu nem sabe se seria. E todos os outros livros da biblioteca são outras vidas que ela teria se ela tivesse tomado uma decisãozinha diferente lá no passado. Qualquer decisão diferente cria uma nova história, uma nova possibilidade. E são esses infinitos livros, as infinitas possibilidades de vida que a Nora teria tido se tivesse tomado alguma decisão diferente. Qualquer uma. E assim ela vai visitando essas outras Noras que existem em outras possibilidades. Ela vai para outros países, em algumas vidas ela se tornou uma nadadora de sucesso, em outras ela se tornou uma artista de sucesso, em outras ela foi trabalhar com a pesquisa que ela achou que ela queria trabalhar quando criança e ninguém incentivou. E ela vive infinitas vidas. E mesmo que eu esteja contando uma parte do roteiro do livro e enfim, isso tudo já tem bastante divulgado, o pessoal já fala bastante, então é um spoiler, mas não é, sabe? Porque só eu falar isso não diz quase nada sobre a grandiosidade do livro, porque muitos dos questionamentos que ela faz são coisas que a gente pensa na vida. E a gente chega no final entendendo que os nossos arrependimentos vão estar ali. A gente vai se arrepender de algumas coisas, mas que a gente também não saberia se seria tão bom assim se a gente tivesse tomado decisões diferentes. E esse pra mim fica como o grande ensinamento deste ano nesse livro. E por mais que eu tenha lido livros grandiosos neste ano, mesmo não tendo sido muitos, foram livros muito importantes, este livro aqui me abre caminho para voltar a ler coisas mais atuais, de autores vivos, sem ser aquele cânone engessado da academia. Este livro me mostra que sim, tenho arrependimentos e é isso aí, a gente vai seguir adiante. Porque neste livro tu entende que não quer dizer que outras escolhas poderiam ter sido feitas, que elas seriam melhores do que as escolhas que a gente fez. Algumas coisas sim, outras não. E é isso. Da mesma forma que a nossa vida agora tem coisas boas e outras nem tanto. Eu acredito que o livro conseguiu tratar de uma maneira muito sensível e verdadeira com a questão do dar fim à própria existência, que é um tema que eu sei que muita gente tem pensado, que eu sei que tem passado pela cabeça de muita gente. Não é uma solução, essa é a verdade. Nos parece que é uma solução no momento em que a gente entende que vai acabar o sofrimento, mas será que vale a pena? Olha tudo que a gente já construiu, será que a gente não consegue tentar de novo? E esse é um dos grandes ensinamentos do livro, que a gente vai tentar de novo, que agora, a partir de janeiro, a gente vai tentar de novo, sim. E a gente vai ter esperança para tentar, e a gente vai construir, que apesar de todas as derrotas, a gente vai começar a ter vitórias, e as coisas vão retornar para o seu lugar, porque nenhuma obra é deslocada totalmente do seu tempo, nenhum livro tá fora do seu contexto, porque o que forma o livro não é só aquele que escreve, é também aquele que lê. E a gente lendo esse livro neste momento, principalmente de final de ano, de renovação que a gente está tendo, é uma construção da narrativa que inclui também os nossos desejos, os nossos anseios e a nossa esperança para que tudo melhore. É isso, a gente vai ter arrependimentos na vida, a gente vai repensar muita coisa, vai achar que se a gente tivesse feito outras escolhas, a gente teria oportunidades melhores. Talvez sim, talvez não. Não tem muito o que dizer, não tem muito como saber, mas que a gente pode tentar construir alguma coisa diferente a partir de agora, a gente pode. Então essa foi
A minha opinião, essencialmente, sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que é um livro que eu ganhei de presente de uma amiga muito querida e que foi uma leitura fascinante, que me fez pensar muito sobre mim, sobre as minhas escolhas, sobre a minha vida e que me faz seguir em frente muito melhor. Até o próximo vídeo.